Então, aula de física, aula número 10. O assunto é propagação do calor através da radiação. Então, aqui a gente tem, né, o assunto, propagação do calor por irradiação. Segundo slide, irradiação térmica é um processo de transmissão de calor que não necessita de um meio material para se realizar. Ou seja, a irradiação ela se propaga no vácuo, pois se trata de um processo que acontece através da emissão de ondas eletromagnéticas. Sendo assim, podemos dizer, então, que a irradiação térmica nada mais é do que a emissão de ondas de infravermelho por um corpo. A radiação térmica é gerada a partir dos movimentos de vibração dos átomos e moléculas que constituem toda a matéria. Diferentemente dos outros processos de transferência de calor, como a condução e a convecção, a irradiação pode ocorrer sem que haja a necessidade de um meio físico para a propagação de calor. Isso só é possível porque as ondas eletromagnéticas podem propagar-se no vácuo. Então, lembrando que na condução a gente precisa de um meio material, né, porque o calor vai se propagando de molécula a molécula, assim como na convecção. A convecção ocorre mais entre gases, né, e líquidos, ou seja, nos fluidos. Muitas vezes a gente confunde irradiação com radiação. Então, o que o Sol emite é a radiação solar. Então, por isso que eu coloquei aqui a tartaruga sendo irradiada pela radiação solar. Mas muitas vezes nos textos fala irradiação solar, mas tem essa pequena diferença, né? Exemplos de irradiação térmica. Além do calor irradiado pelo Sol, vários outros exemplos cotidianos estão relacionados com a irradiação térmica. Por exemplo, o calor de uma fogueira ou de uma lareira chega a uma pessoa por meio da irradiação. Quer dizer, você não precisa estar muito próximo, você sente, né? Porque o calor é irradiado pelo fogo da lareira. Os alimentos assam nos fornos convencionais graças ao calor irradiado pela chama. As lâmpadas comuns, não a lâmpada fria, né? Além de emitirem a luz visível, irradiam quantidade considerável de calor infravermelho. Em granjas, os pintinhos são mantidos aquecidos por meio de lâmpadas que permanecem acesas dia e noite. Isso para aquecer, né? Porque ele ainda não tem o metabolismo que faz com que ele produza bastante calor. Então, o infravermelho, que é o grande, é a frequência de luz, né, que mais transporta calor. Então, já em 1800, o astrônomo inglês William Herschel fez uma importante descoberta. Ele colocou um termômetro nas regiões iluminadas pelas luzes de diferentes cores e percebeu que a luz vermelha esquenta o termômetro mais que a luz violeta. Em outras palavras, a luz vermelha transporta mais calor que a luz violeta. Aí, quando Herschel colocou o termômetro na região ao lado do vermelho, onde não era vista nenhuma iluminação, ele se surpreendeu ao perceber que o termômetro indicava que ali estava chegando calor. Aí ele concluiu que era por irradiação. Então, Herschel concluiu que algum tipo de luz não visível chegava até essa região e a chamou de infravermelho. Assim surgiu o nome. A partir dessa descoberta do infravermelho, soube-se que um corpo não precisa emitir necessariamente luz visível para que emita calor por radiação. E todos os corpos emitem
esse calor. A absorção e reflexão são fenômenos importantes, né? Quando a gente trabalha esse tema de transporte ou transferência de calor por irradiação. Então, quando absorvida, a radiação térmica aquece os corpos. A gente percebe isso quando a gente fica ao sol, né? No entanto, existem corpos que conseguem absorvê-la com maior facilidade. Fatores como a cor, a composição química e os níveis de energia dos átomos afetam diretamente a capacidade de absorver esse calor. Um exemplo disso são as roupas escuras, que se aquecem mais rapidamente do que as roupas claras, graças à sua maior capacidade de absorver calor quando irradiadas. Então, uma superfície preta, ela não reflete nenhuma luz, tá? Nenhuma onda eletromagnética. Então, não vai haver a reflexão. Por isso que roupas pretas esquentam mais. Já uma superfície branca vai refletir, né? Reflete todas as ondas de cores. Então, não absorve tanto o calor. O efeito estufa acontece no nosso planeta e é o mesmo princípio de uma estufa que as pessoas usam para cultivar plantas, né, para manter aquela temperatura, umidade. Então, eu só coloquei o exemplo aqui do efeito estufa na Terra, que é um problema bastante sério, né, atualmente. Então, o efeito estufa na Terra é provocado por diversos fatores, dentre eles podemos citar a queima de combustíveis fósseis. Então, o carvão, quando é queimado, óleo diesel, quando é queimado, o próprio gás de cozinha, a gasolina, né, libera dióxido de carbono. O que acontece é que o vapor da água, juntamente com o dióxido de carbono e outros gases liberados na atmosfera, formam uma camada transparente, as ondas eletromagnéticas irradiadas pelo Sol e absorvidas pela Terra. A Terra aquecida emite radiação infravermelha, para a qual a camada de vapor da água e dióxido de carbono é opaca. Isso dificulta a perda de calor irradiado pela Terra, principalmente à noite, e provoca um aumento na temperatura global da atmosfera. Então, é como se houvesse um cobertor, né? Esses gases poluentes, eles ficam aqui na atmosfera, impedindo a saída, então, do calor. Então, o Sol, a radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e a aquece. Uma parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço. Então, tem uma parte que consegue sair, mas a outra parte fica aqui retida, produzindo, então, esse efeito estufa. Então, outra parte da radiação infravermelha é refletida pela superfície da Terra, mas não consegue deixar a atmosfera. Ela é refletida novamente em direção à Terra e de novo absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera. Então, ela retorna aqui para a Terra. A gente percebe isso, né, com o derretimento das geleiras, com o derretimento da neve em altas montanhas. Então, é um problema bastante sério. Outro exemplo é a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é construída de uma maneira que ela vai evitar as correntes de convecção, né? Porque tem o isolamento aqui. Ela vai evitar a troca de calor por condução, porque existe o vácuo, tá? E a transferência de calor não ocorre através do vácuo, tem que ter um meio material.
e as paredes são espelhadas, né? O que vai evitar a irradiação. Então, as garrafas térmicas evitam as trocas de calor com o meio, por condução, convecção e irradiação. Se uma garrafa térmica fosse hermeticamente fechada, quer dizer, se não houvesse nenhuma troca de calor com o meio, o café ele ficaria sempre quente, né? Ou qualquer outro líquido que venha a ser colocado nessa garrafa. Mas as nossas garrafas não são completamente vedadas, então faz com que, com o tempo, ocorra a troca de calor. E o último assunto é inversão térmica. Isso acontece mais frequentemente no inverno e é mais perceptível em cidades já industrializadas, né, que tem um índice de poluição maior do que no meio rural. Então, a inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas. Esse processo ocorre quando o ar frio, lembrando que o ar frio é mais denso, né, por isso ele desce, é impedido de circular por uma camada de ar quente, que é menos denso, provocando uma alteração na temperatura. O outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriunda dos gases emitidos pelas indústrias, automóveis e etc. Então, aqui temos uma situação sem a camada de inversão, né? E aqui a gente tem a camada de inversão, quer dizer, não vai haver essa circulação, né, essas correntes de convecção entre ar frio e ar quente. Então, o ar frio não consegue transpor essa barreira aqui e os poluentes ficam todos acumulados, né? Na cidade de São Paulo, a gente percebe isso bastante, porque o nível de poluentes lá é bem maior. Então, a aula de hoje era isso. Encerramos o compartilhamento por aqui e encerramos também a gravação. Muito obrigada, alunos. Até a próxima.